No vídeo de hoje eu vou bater um papo com Edina Bom Sucesso em mais uma entrevista sobre o Enneagrama. Vem com a gente para continuar nesta caminhada pelo autoconhecimento e aprender mais sobre esta ferramenta tão poderosa. Solta a vinheta. Olá, bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Thiago de Paula e você está em mais um vídeo da playlist Entrevistas Hipnóticas. São vídeos com as lives que fizemos durante a pandemia em 2020, com profissionais das mais diversas áreas. Assuntos incríveis que eu tenho certeza você vai adorar. Antes da entrevista de hoje, lembre-se dos 5 passos para que o YouTube entenda que você gosta do nosso conteúdo e envie para você todos os nossos vídeos. Se inscreve no canal, clica no sininho, deixa aí o seu joinha, clica no gostei, coloca alguma coisa nos comentários, qualquer coisa, e manda este vídeo para pelo menos uma pessoa ou um grupo de WhatsApp. E aí sim, você vai poder conferir tudo o que estamos sempre preparando sobre hipnose, autodesenvolvimento, autoconhecimento e tudo que envolve a nossa mente e o nosso bem-estar. E agora sim, vamos para o vídeo de hoje. Edina Bom Sucesso é psicóloga há mais de 40 anos, doutora e especialista em psicologia positiva e comportamento humano. Ela esteve à frente da Ergo, empresa de treinamentos, desenvolvimento, capacitação por décadas, e é grande estudiosa do Enneagrama. Nós fizemos uma série de entrevistas com temas relacionados aos 9 perfis, suas características centrais, dificuldades, potencialidades, enfim, muita coisa legal e que vale conferir. Sem mais delongas, fique com a entrevista de hoje. E lembre-se que temos um total de 14 episódios dessa série, então tenha certeza de que está inscrito no canal para não perder nada. No final eu volto para me despedir de vocês. Olá, Edina. Então, Thiago, tudo bem? Tudo bem e você? Estou ótima. Que bom, que bom. Estava dando uma introdução aqui, se eu falei besteira, você me corrige. Agora eu não ouvi e você está salvo. Muito bem. Boa sorte. Que bom. Que bom. Bom, então vamos lá. Eu separei aqui, de novo, troquei os nomes para preservar a identidade das pessoas, mas eu peguei na minha turma lá da faculdade, eu, depois de velho, voltei para a faculdade, estou quase concluindo, na verdade, a psicologia, fui para o 8º, e aí eu peguei algumas pessoas, algumas características que eu acho que encaixam certo nos perfis do Enneagrama, e como que elas se comportam em momentos de mais emoção aflorada, né? Em momentos de mais raiva, mais nervosismo, enfim. E aí eu queria ver a sua opinião de como que essas pessoas podem, então, trilhar um caminho para o desenvolvimento, para o autodesenvolvimento, para o autocrescimento, para que elas possam lidar melhor com essas situações. Podemos? Vamos lá. Eu acho importante, Thiago, a gente pegar mesmo essas situações mais extremas, porque quando brincam que a gente está fora de si, né? A gente está mostrando o que tem dentro de si, entendeu? Essa hora em que a gente perde o controle é o momento em que a gente mostra provavelmente o nosso pior, não é? Então, se você sabe um pouco dos seus colegas, vê o que deixa essas pessoas mais irritadas, né? A hora que elas mostram esse lado assim, que não é o lado das virtudes, a gente tem aí algumas dicas para caminho de crescimento. Nenhum de nós vai virar outra pessoa, nós já falamos muito disso, a nossa evolução é dentro das nossas características. E o mundo precisa de todos os perfis, né? Imagina se a gente só tivesse gente calma, tranquila. Ou se tivesse gente que morre de medo de ver alguém que foi acidentado. Alguém tem que ter coragem de ir lá e parece frio, mas vai, ajuda, lava a mão e vai trabalhar. Nós precisamos de todos os perfis, né? Agora, nos nossos exageros, nós podemos crescer e melhorar, né? Até porque a gente quer ter relacionamentos mais saudáveis, né? Então, cada um tem um caminho, sim. Mas pode me contar e falar dos seus colegas que eu vou vendo como é que eu ajudo aí a crescer e evoluir. Podem ser da faculdade ou não, hein? Como diz a Bela aí, perguntou se realmente são da faculdade. Será? Nem sempre, né? Mas vamos lá. Primeiro eu trouxe a Nádia, que é uma representante clássica, ao meu ver, do perfil número 1. Ela é muito certinha, muito atenta às aulas, capricha nos deveres, ela é muito séria, muito compenetrada. Ela não suporta ser criticada.
fica irritada quando alguém se atrasa ou não cumpre o combinado. Quando alguém erra, ela é dura demais com as pessoas no feedback, colegas, professores, seja quem for. Sim. E você precisa ver quando ela acha que alguém mentiu ou enganou ela. Aí ela vira uma fera. Ela fala frases curtas e duras, sem gritar, mas ela fala pausada e você sente aquela hostilidade, sabe? Aquele julgamento. Sim. Então, como seria um caminho de crescimento para a Nádia? Então, pessoas como a Nádia têm essa seriedade muito marcada pela autoexigência, sabe? São pessoas que elas não relaxam. Tudo para elas é levado tão a sério. Então, qualquer coisa que frustre, qualquer coisa que ela sente, né, como você disse, que alguém enganou, que não cumpriu o prometido, essas pessoas ficam muito bravas. O que acontece com isso? Compra algumas brigas desnecessárias, sabe? A vida pode ser levada com maior leveza. Os erros acontecem muito. Algumas pessoas não são pontuais. Algumas pessoas não é que nos enganam, às vezes até elas mentem com medo da gente. Ainda mais que uma pessoa muito rigorosa, você tende a ficar sem saber se pode falar tudo que errou, porque sabe da braveza que virá, não é? Com o erro. Então, o que é o grande caminho de crescimento para pessoas com esse perfil? Você sabe que para crescer no Enneagrama, sempre existe um tipo com o qual você aprende mais, não é? Você pode aprender com todos. Mas esse perfil número 1, ele aprende muito com o 7. Até por ironia, o 7 é muito bem-humorado, mais brincalhão, e o perfil 1, às vezes, costuma ficar irritado com ele, com as brincadeiras dele. E é exatamente no 7 que o perfil 1 cresce. Por quê? Ele aprende que ele pode levar as coisas com bom humor, que o erro é uma coisa inevitável. E quando o outro erra, se a gente ajudar com uma postura mais de resolver o problema do que a postura de criticar quem errou, como que essas pessoas podem crescer? Outra coisa é que essa questão delas com o horário, elas também podem aprender muito com o 7. Como o 7 é cheio de alternativas, então ele pensa assim, eu vou ficar numa fila de banco, vou ficar numa fila de laboratório, de análise clínica. Então, pode atrasar, essas coisas costumam atrasar. Então, ou eu posso levar um livro, se eu vou ficar sentada, é alguma coisa que também eu não fico distraída demais, porque tem senha, a senha chama, mas quando a gente está com expectativa, a gente fica com os dois ouvidos, né? A atenção está aqui e está lá também. Eles não pensam no plano B. Para ele, combinou, está combinado. Só que ele combina com alguém que é diferente dele. E como sempre ele acha que ele está certo e que tudo tem que ser a ferro e fogo, não. Às vezes a gente não precisa da rigidez com o horário. Precisa sim quando vai pegar um avião. Agora, você vai chegar lá e o avião pode atrasar, você não. Então, a mesma coisa. Tem que ter algo para fazer. Vai fazer palavra cruzada, se gosta. Vai ler alguma coisa. Vai ficar vendo as pessoas passarem e pensar os perfis dela no Enneagrama, pelo jeito que ela anda, pelo jeito que ela conversa com o outro. Vai treinando para ficar craque em Enneagrama. Tiago, a dureza com que o perfil 1 leva a vida não precisa. Ele desgasta com os outros. Ele alimenta nele uma raiva que não é necessária. A raiva joga no organismo muito hormônio de estresse. Eu acho que a vida não vale a pena você ter tanto desgaste assim. Tem uns problemas, Tiago, que a gente tem que rir deles. Tem alguns problemas, você tem que dizer, não é possível que isso está acontecendo comigo, mas no sentido de rir. Porque não vale a pena essa dureza com uma coisa que passa tão rápido que é a vida, com os amigos, que a gente precisa muito mais ser compreensivo e ajudá-los a dar certo na vida, do que a dureza, né? A rigidez.
Então, o caminho é aprender essas boas coisas do 7 e ficar atento àquelas que não são tão indicadas para algumas situações. A gente não está pedindo para ele se tornar uma pessoa inovadora, inventiva, mas estão pedindo sim para ele ter um plano A, plano B, sabe? As coisas não acontecem igualzinho a gente sonha e pensa, não é? As pessoas às vezes vão nos frustrar, elas têm lá as razões dela, sabe? Se o perfil 1 perguntasse mais assim, por que que a Edina fez isso comigo? Né? Por que que Edina viajou e não me avisou que ia viajar? E perguntar, mas o problema, acho que, e eu fechando aí o perfil 1 para a gente passar para os outros caminhos de crescimento, eu vejo também, Tiago, que a dureza é a voz, sabe? Quando o perfil 1 está muito bravo, é muito parecido com isso que você viu na sua colega lá. Ele fala, às vezes baixinho, mas ele está acabando com você, sabe? E se ele relata, muitas vezes eles contam para a gente em sala de aula assim, eu falei com a maior calma. Eu falei assim, você nunca mais faça isso. Ele acha que ele está com calma. O outro fica sem saber o tamanho que vai ficar. Vai sumindo, não é? Então, ele é duro nas palavras, sabe? E será que as pessoas merecem isso de nós? Será que precisa levar tudo assim tão sério, né? Toda mãe é perfil 1 na hora de xingar. Na hora de xingar, Fica quieto. Se você falar mais alguma coisa, você vai ver quando chegar em casa. Que não mãe que nunca chore, fez isso? Não chore, né? Acaba com o coitadinho do menino. Não abre nem o dente para falar, só o lábio, assim, ó. Mas vamos lá. Cortou seu áudio, tia. Pode continuar aqui no 2? A expressão facial é essa. Fala alguma coisa. Eu acho que travou mesmo. Travou? Mas eu acho que deu para ouvir toda a sua fala. Travou um pouquinho, Tiago? Vamos ver só se vai voltar, né? Para a gente continuar para o 2. Sim. Aí, vamos ver. Tá ouvindo? Ei, som, teste. 1, 2. Testando. Aí, deu uma resetada. Vamos ver. Seu áudio está beleza. Sua voz que eu não estou ouvindo. Povo, segura a onda que eu vou colocar a Edina de novo. Esperar só ela entrar aqui. Então, para quem aí se identifica com o número 1, cola com a gente do perfil 7 que vocês vão brilhar. Assim que a Edina aparecer aqui de novo, vou colocar ela e a gente vai... Oi, Paty. A Ju também está aí depois de muito tempo. Ju. Assim que a Edina entrar aqui, a gente continua com o perfil 2. Deixa eu ver se ela já solicitou aqui. Renan, você caiu, cara. A Edina também. Vou esperar ela voltar aqui para a gente continuar a live. Aí, ó. Vamos ver se agora vai de vez. Torcer para a conexão ajudar. Me ouvindo? Aí. Então, acho que eu falei sobre o perfil 1, deu para ouvir. Você já tinha falado sobre o perfil 2 ou ia falar agora? Vou falar agora. Tá. Eu trouxe o Eduardo para exemplificar o perfil 2. Um colega super simpático, todos gostam dele, é super prestativo com todo mundo. Onde ele chega, ele agrada. É super sensível e quando não é reconhecido ou se sente desconsiderado, aí ele fica indignado e bem ressentido. Fica magoado por muito tempo, seu sofrimento dura muito, anos às vezes. Estranho é que algumas vezes ele fica bravo por coisas pequenas e ninguém entendia muito bem o motivo disso. Então, como que o perfil 2 desse, como o Eduardo que eu disse agora, poderia trabalhar aí para o seu crescimento? Tá. Então, de novo,
que é essa dor que a gente precisa lembrar o perfil 2 de trabalhar? É que ele fica tão voltado para os outros que é tão pouco o espaço que ele deixa para ele ser ele mesmo. Então, ele sempre está pensando se isso agrada o outro, se vai ser bom para o outro, né? E é uma postura até elogiável, mas não é um estilo de vida, né? Você não, também tem as nossas coisas, ele tem lá que tem um espaço pessoal. E com quem que ele aprende isso? O 2 aprende muito, Tiago, com o perfil 4. Por quê? O perfil 4 é original, não está nem aí se alguém gostou da roupa dele, se não gostou. Ele se dá o direito de ser autêntico, de ser do jeito dele. Então, isso é importante o 2 aprender. Ele não precisa ter esse medo de não ser amado, de não ser querido. Ele é simpático, é agradável. Onde ele chega, ele marca presença. Alguns, então, do perfil 2, eles são de uma simpatia. Nós tivemos uma consultora na época que ela chegava, mas era uma alegria. Ela dizia assim, chegou a alegria de viver de vocês. Ela se achava isso, é pouco assim, né? E eles são notados, eles têm umas histórias engraçadas para contar. Então, essa simpatia é suficiente para ele ser querido. Então, o que ele precisa muito aprender é esse espaço. Eu gosto mesmo disso. Eu quero fazer isso para essa pessoa. Quero, mas eu preciso fazer tudo. É o espaço que eu preciso negociar com essa pessoa. Até porque o 2, às vezes, se sobrecarrega com coisas não necessárias. Ele sente que o outro está precisando e não passa por perguntar. Ele já patrocina isso para os filhos, para os amigos, até para os desconhecidos. Então, o crescimento dele é olhar para ele, é cuidar-se mais e aceitar que não é preciso esse excessivo esforço para que as pessoas o valorizem e reconheçam. Agora, é interessante quando você fala que, de repente, ele pode ter uma atitude assim que você não espera. Parece que é uma coisa pequena, mas o que acontece? Como ele está sempre em função de atender o outro, o dia que ele não é atendido naquilo que ele quer e que ele precisa, ele não pede. De alguma forma, ele é indireto. Você se lembra que a gente já falou que é um perfil mais sedutor, mas ele não fala diretamente. Tiago, eu preciso da sua ajuda amanhã para levar tal pessoa a tal lugar. Não, não pede. Ele diz assim, eu estou com um problemão, preciso ir a tal lugar, não estou achando solução. Ele não te fala. E nem sempre você é 2, não é? E entende a necessidade do outro. Ele esquece disso, que os outros não são tão sensíveis quanto ele. E tem gente que não é muito disponível. Mas se você pedir, a pessoa faz com boa vontade. Então, aprender a pedir é um caminho de crescimento, não é? E isso, ele pode, talvez nem seja o melhor professor, mas ele pode aprender isso, especialmente com a clareza do vizinho dele, o vizinho 1, que é mais claro nessas coisas, embora também muito independente e não goste muito de ajuda. Mas é muito importante olhar para si e sair dessa dependência de agradar. Ser agradável é uma coisa. Agora, querer que o outro o ache agradável, interessante, bondoso, aí é que muda. A leitura que as pessoas fazem do nosso comportamento é diferente. E às vezes, quando você ajuda muito, ele acha que você está invadindo o espaço dele. Ele não está querendo aquela ajuda, não é? Muito bem. Então tá, perfil 2, conversa lá com 4, que vocês vão se dar bem. Isso, aprender lá, né? A cuidar de si. O perfil 3, eu trouxe o Rafael para poder exemplificar. Ele é o vaidoso da turma. As meninas da faculdade ficam loucas pelo cara. É claro que não faz meu tipo, né? Mas, enfim, elas suspiram quando ele passa no corredor.
Ele opina em todas as disciplinas, ele adora aparecer, nem sempre com profundidade. Mas ele fala com tanta segurança que ele pode até estar falando mentira, mas o professor acredita nele de tão seguro que ele é. Ele é muito competitivo e cabe elogios pelos trabalhos escolares. Parece inabalável, mantém a elegância mesmo quando a gente sabe que ele está incomodado. Como que o Rafael, então, pode fazer para prestar mais atenção ao que ele causa nas pessoas e como é que ele pode crescer? O jeito que ele é visto, né? Porque realmente as pessoas com esse perfil mais vaidoso, para muitos elas parecem arrogantes, né? E com isso, muita gente fica com essa suposição, até que ele está enrolando, né? Lembra do professor Raimundo, o Rolando Lero? Dá conta, assim, trata qualquer assunto. Tem muitas pessoas do perfil 3 que são assim. Elas discorrem sobre temas que elas, assim, leu a orelha do livro e com aquilo ali elas vão falando e todo mundo fala, nossa, mas atenção que prestou, não é? É que eles têm essa capacidade de fazer aquilo que ele vê que é brilho, não é? Ele é muito da essência. E aí, Tiago, com essa questão, ele olha pouquíssimo para os próprios sentimentos e também para os sentimentos dos outros. É essa coisa muito da meta, né? A gente já conversou muito sobre isso, obter resultado. Então, tem que ter nota boa, tem que ficar num grupo bom, ele é esperto, ele já procura, ele sabe que as notas melhores, pode prestar atenção, ele não vai para grupo ruim, não. E ele se oferece sempre para trabalhar e não tem constrangimento. Se ele precisar apresentar isso, ele apresenta, pode estar até tremendo, mas é isso que você destacou. Você não vê muito quando ele está se sentindo mal. Ele tem um jeito de mostrar esse equilíbrio que ninguém percebe que ele ficou incomodado. Ele não sai da elegância. Se fosse mulher, a gente fala que não descia do salto, né? Como é homem, então nós vamos dizer assim, ele realmente não se abala quando alguma coisa ruim está acontecendo. Ele mantém aquele jeito, sabe, muito firme, você acha ele elaborou bem, eu é que não elaborei bem. A gente está sempre perto do 3, dizendo assim, não, mas que pessoa, né? Por essa capacidade de estar sempre com a imagem em primeiro lugar. Então, quando você pergunta que caminho de crescimento ele precisa ter, é estranho que é um caminho de crescimento pensando naquele perfil 6. É como ele se perguntasse assim, se eu fosse do perfil 6, como é que eu sairia dessa situação? Porque o 6 pensa muitas alternativas, se questiona muito, portanto, aprofunda mais. O grande aprendizado dele é realmente ir fundo, mais fundo nas coisas. O que acontece? Em geral, eles têm uma capacidade muito de aprender com a prática, com a experiência. E quase tudo que eles fazem, eles dão certo. Essa autoconfiança excessiva, ela de alguma forma ajuda muito. Você sempre acha que vai dar conta, né? Então, já entra com a credibilidade em você mesmo, e isso é um bom caminho a andar. Então, se ele caminhar no rumo do 6, que faz os planos, planeja para frente, imagina o que ele pode fazer em relação aos problemas. O 3 tem essa característica muito otimista, né? Então, é um pouco do mergulho no 6, de buscar ali um crescimento e de não arriscar alguma coisa pelo excesso de autoestima, pelo excesso de senso de autoeficácia, né? Eu dou conta. Então, esse é um caminho de desenvolvimento para ele, não é? A ponderação. E imagina como que isso vai ser bom, não é, Tiago? Ele aumentando a sensibilidade, é uma pessoa que já consegue tantas coisas, não é? Então, se ele for mais fundo, com a capacidade que ele tem de resultado,
Ah, agora Imagina, travou. Se ele for como que essa mais pessoa fundo, pode se sentir melhor? O que ela precisa ver é que eu vejo que ela tem que observar aquilo, tornou outra. tá Voltou. travando. Ah, ainda Fala mais um está pouco. travando? Ou agora você já me Parece que melhorou. é. Melhorou ou piorou? Acho que piorou, né? E Seu vídeo está parado. agora? Aí voltou, vamos ver. Voltou. Vamos lá, vamos ver se fica. Né? Então, Tiago, esse trabalho de crescimento do 3 é muito marcado pela reflexão, pela ponderação. Às vezes até eu fico preocupada de falar ponderação, porque ele tem uma capacidade, sim, de ver o que dá mais certo. Mas é isso que eu te falo, é intuitivo. Imagina se junto com isso ele fundamenta as percepções Ok. dele, né? Como que ele contribui mais para o mundo e para o próprio crescimento. Não tem que ficar com essa coisa de parecer o melhor do mundo. E não é. E ninguém o vê assim também, não. É uma ilusão, não é? A gente percebe as pessoas, né? E vê que tem Sim. uma vaidade ali, que tem uma postura mesmo de sempre parecer o bacana, né? O melhor de todos. Muito bem. Vamos lá, perfil 4. Eu trouxe o Gabriel para poder exemplificar. Super carismático, canta bem, desenha bem, fala bem, só entra no que sabe que ele vai ganhar. Concurso, campeonatos, qualquer coisa que ele vai fazer, ele só entra se ele souber que ele vai ganhar. Ele não tolera ser contestado. Argumenta com embasamento e costuma colocar na geladeira quem o enfrenta. Dá um gelo, né? Como dizem aí. Fica irritado quando alguma coisa foge do seu controle e fala alto. Parece que está até brigando. Ele já comentou comigo que não guarda raiva, guarda nomes. Inimigos para a vida inteira na lista negra que ele vai levar para o túmulo. Ah, Então, quais isso. são as lições que o Gabriel precisa aprender para esse desenvolvimento, para esse crescimento? Então, agora nós vamos num outro caminho, né? O 4 tem muito para aprender quando ele busca as características do perfil 1, porque ele se organiza muito, sabe? Ele aprende com o 1 de qualquer jeito. Ele aprende com as coisas boas e com as não tão boas que o 1 tem. Porque como o 4 é muito original, então as coisas são do jeito dele. Você vê aí quanta habilidade artística esse seu colega tem. Eles são muito talentosos, mas muitos talentos precisam ser também organizados, não é? Para ele desenvolver esses talentos, em geral, ele precisa de algum empurrãozinho para centrar mais naquilo, sabe? E o perfil 1 tem muito disso. A hora que ele pega uma coisa para fazer, ele é muito determinado, ele vai muito em frente, não é? Outra coisa que o 4 também pode aprender muito é que as características boas do perfil 2 também ensinam muito. A gente antes tinha uma percepção, sabe, Tiago, que quando a gente estuda aquelas setas do Eneagrama, que estão desenhadas ali no centro da figura, havia uma crença assim: você estressado, você pega o pior daquele tipo, e quando você faz um caminho de crescimento, você se esforça e cresce mais. Você aprende com todos os tipos, mas esses da seta são muito importantes. Alguns 4 são mais organizados com agenda, com entrega. Outros são mais esquecidos. Sabe? A coisa importante, às vezes, eles esquecem. Por quê? Com esse perfil de fazer as coisas muito intensamente, com mais originalidade, há uma tendência a realmente a rotina, o repetitivo, não tem muita graça para ele. E a vida é cheia de coisas sem graça, mas que a gente tem que fazer também, não é?
Então, o crescimento dele vai muito aí, né? Ele se organizar mais e persistir, e ele pegar essa característica bondosa do 2, que também costuma, como eu já disse, ficar ressentido, não é? Mas ele aceita fazer as pazes. Tem alguns tipos de 4, então, que é difícil eles fazerem as pazes, sabe? Eles vão mesmo embora dessa vida com algumas pessoas que ele fechou a porta. Com esse, não mais. Excelente. Então vamos. Para ilustrar o perfil 5, eu trouxe a Nádia. Sim. A Nádia é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, muito bem informada sobre praticamente tudo, é incrível. E parece uma enciclopédia ambulante. Ela detesta ser surpreendida, odeia quando é pressionada. Raramente participa dos encontros da turma e se ela vai embora logo, arruma uma desculpa e foge. É muito calada, passa uma festa inteira, às vezes, sem conversar, ou apenas responde sim, não, quando é perguntada, não inicia nenhum assunto. Quando alguém fala alguma coisa simplória, sem muito fundamento, ela costuma mostrar o que sabe. E ela deixa todo mundo de boca aberta. É a enciclopédia ambulante que eu falei. E ela pode fazer isso, inclusive, com o professor. Né? Então, se o professor não tomar cuidado, ela passa por cima até dele. E então, qual que você acha que seria uma rotina de crescimento aí para uma pessoa que tem esse perfil 5 da Nádia? É interessante que, às vezes, cedo as pessoas já mostram esse perfil, sabe? Você sabe muito bem. Acho que travou aí. Vamos ver. O áudio está bom. A imagem parou, mas o áudio está indo. Então, vamos caminhar. Agora o áudio parou também. Vamos ver. A imagem? Voltou, não é? Então, vamos lá. Tornar a repetir aí. Então, Tiago, muito cedo. Eu conheci um perfil naquela época, eu não sabia. Você sabe, eu me formei em Caeté e nos anos 1965 eram poucos os professores na cidade. Não tinha essa coisa de mestrado, alguns não tinham sequer curso superior completo, não é? Era difícil. Mas eram pessoas curiosas. E uma professora nossa de história saiu em licença para ter o bebê e fez um concurso entre os alunos. E eu participei da aula de história. Não é meu campo. Eu sofria meses de ausência, eu apanhei. E tinha um aluno, filho rico de Caeté, ele estudava o tema antes. Tiago, mas ele me fazia passar cada aperto em sala de aula, porque acho que ele sacava que eu não era aquela professora segura que a Tereza era, né? A Tereza era craque, formada em história, parente de Israel Pinheiro, toda elite, né? Uma mulher bacanérrima. E aí entra Edina, com 17 anos, né? Para dar aula para uma meninada, aquela sala cheia. Ele era impossível. Foi até bom, porque eu tinha que redobrar. E provavelmente tinha em casa muito mais livre do que eu, porque era de uma família rica, o pai ocupava uma posição grande. Essas pessoas, Tiago, não digo que elas são mal intencionadas, não. Mas, assim, a competição intelectual é que é muito grande. Então, como eles vão muito fundo, estudam muito, o que acontece? Em geral, eles ficam pessoas que sabem muito, mas nem tudo eles passam para os outros. É como se fosse, assim, uma certa peneira do que ele vai passar ou não. Mas se ele está irritado, aí ele põe o melhor dele. O que acontece? Eles são muito calados mesmo. No campo intelectual é que tem essa competitividade. Mas nos relacionamentos, é isso que você falou. Às vezes ele está numa roda de amigos, ele está bebendo, ele está conversando, ele está rindo, mas assim, nenhum assunto parte dele. Ele responde ao que os outros perguntam, mas não parte dele, né? E ser silencioso assim, às vezes ele não contribui. Nós estamos falando de caminho de crescimento para a gente contribuir mais para esse mundo. É uma passagem só para muitos de nós que acreditamos assim, né? Capricha nessa vida, porque se não tiver garantia de outra, você deixou seu papel cumprido aqui. E eles sabem tanto, não é? Então é muito importante
que ele tem a desenvoltura que o 8 tem. Ele aprende muito com o 8, posicionar-se mais, não é? Você sentir que ele está presente, porque o 8 se faz presente. Ele vai opinar, ele vai se posicionar, e o 5 nem sempre faz isso. Às vezes, são, por exemplo, consultores brilhantes, mas passa para a turma, para a empresa que contratou, esse silêncio, sabe, de demorar muito a pontuar. Então, é bom que eles pontuem bem, não é? Tem um caminho que, às vezes, o 5 faz para o 7, que é um caminho, às vezes, perigoso para ser mais brincalhão, e, às vezes, sabe, essa coisa que você falou, que o povo fica de boca aberta, às vezes ele dá um para gente que, às vezes, não precisava tanto, né? Porque a pessoa é mais simples mesmo, aí capricha tanto para mostrar que sabe muito, que o outro falou bobagem, que o outro é simplista, né? Como você estava dizendo. Então, ele faz muito disso. Não precisa, pode ser um bom humor que não desconsidere o outro, não é? Muito fechado, tem uma hora que irrita, né? E irritado, então, às vezes, ele fica mais irônico, né? Era melhor ele aprender aí do 7 essa soltura maior e o compartilhamento. Porque o 7 não segura nada que tem, é muito desapegado, não é? Então, se o 5 desapegar, ele não sabe o que é bacana. Maravilha. Ficou muito claro. Vamos seguir. Ótimo. Para o perfil 6, eu trouxe o Gustavo. Ele é um aluno participativo, responsável, faz tudo o que os professores pedem. É reclamão, mas faz tudo. Sim. A data da prova está ruim, os conteúdos são muitos, a prova é acumulativa, não vai dar tempo de estudar tudo, o professor XYZ faz assim, assim, assado, e reclama de tudo. E ele gosta de ser consultado também sobre tudo, e é super desconfiado. Se ele for criticado, ele responde com muita firmeza. Se o colega de grupo enrola para fazer o trabalho, aí ele não perdoa, fica muito irritado, cobra a participação de todos, fala sem dó. Quando alguém sugere algo, aí ele parece sempre muito pessimista no início. Questiona tudo, questiona todos, mas faz. O que você acha, então, que a gente precisava falar para o Gustavo para ele poder crescer aí no Enneagrama? Aí, né, Tiago? Não sei se as pessoas acompanharam bem. Eu acho que a minha fala foi, não estava travado, não. Tá, ok. Então, vamos lá. Olha, Tiago, isso que você coloca do perfil 6, essas pessoas são mesmo desse plano de longo prazo, não é? Muito preocupadas. É difícil ela viver o presente. Quase o tempo todo ela está pensando o que virá, qual que é a intenção do outro, se a pessoa é confiável, se não é confiável, o que está por trás de um comportamento. Até as boas coisas que você fizer para esse perfil, ele duvida se não tem uma segunda intenção ali, não é? Isso tem as grandes vantagens de ser uma pessoa que, portanto, levanta muito o cenário, e coisas ruins podem acontecer. O problema é que isso exaure a pessoa de tanto não ficar no aqui e agora. Ela está sempre lá na frente, pensando que virá. E qual é a certeza que a gente tem do que virá? Agora, então, o mundo está com uma velocidade, né? Com um senso de urgência, que não dá para a gente saber o que vem. Então, o que é o caminho de crescimento? Ele aprende muito com o perfil 9, que se dá um tempo, e que não é esse perfil da excessiva preocupação com o futuro. O 9 ele está presente naquilo que ele está fazendo. Ele está fazendo uma atividade manual, ele está concentrado ali. Se ele está com os amigos, ele está com os amigos. Ele está conversando, ele está no presente. E, em geral, é isso que o 6 não consegue ficar. O crescimento dele é muito em mais harmonizar do que questionar.
o jeito que ele pergunta, o modo como ele confronta, especialmente, e lembrando que é no 6 que tem o fóbico e o contrafóbico, o contrafóbico, então, ele tem um enfrentamento muito duro. Eu diria, nas palavras de Caeté, que ele é muito respondão, sabe? É danado, assim, para falar coisa. Ele desconfiou, ele ficou numa situação que ele se sente pressionado, então a dureza é grande. Com os filhos, eles são duríssimos. Às vezes, Tiago, eu acho que uma vez eu já lembrei isso aqui a vocês, você olha para os filhos, eles olham para o pai ou para a mãe, que é esse perfil 6, com medo. É um olhar de medo. E filho ter medo de pai e mãe tinha que ser em poucas situações. Numa hora que ele pisou na bola, feio mesmo, não é? Mas no dia a dia, aquele olhar medroso, assim, não sei o que essa pessoa vai falar, é muito duro. Ele cria adultos, né? Enquanto criança, o jeito que os pais vão fazendo, são os adultos assim, meio medrosos também de enfrentar as coisas. Né? Ou até vem um filho que enfrenta mesmo. Isso é muito comum, porque também o filho não nasce 6. O 6 não vai ter só filho 6, né? Virão outros, então outros perfis. Então, o grande crescimento dele é nesse caminho do 9. Tá? E o que ele pode aprender também com o 3, não é? A gente pensar, não é só pressionado, mas assim, o 3 coloca em ação. Ele pode aprender muito também com ele, não é? Lindo. Como é que nós estamos de tempo aí? Acho que estamos com Não, tranquilo, tá? 5 minutos. 43 minutos, mas cair a gente não vai. A gente tem só que manter aí o tempo por causa da agenda sua e tudo mais. Eu estou ficando atenta para não passar de 5 minutos em cada um. Tem um reloginho aqui que eu vou... Muito bem. Então, agora o perfil 7 eu trouxe o Joaquim para poder ilustrar. Ele é sempre bem-humorado, animado, abre várias frentes, é bom de iniciativa, mas não é tão bom de acabativa. É um colecionador nato, muda seus interesses num piscar de olhos. Faz de tudo para não sofrer. Se perde algo, vai em frente, sem reclamar, sem sofrimento. Costuma precipitar-se, pois tudo que ele quer tem que ser na hora. Então, como que o nosso colega aí, número 7, o Joaquim, pode fazer para crescer pelo Enneagrama? A gente tem que ter cuidado com o Joaquim, né? Porque é essa coisa realmente de começar e largar. Os interesses não duram muito, como a dor também não dura muito. O luto do 7 é um luto de menor tempo. Mais rapidamente, ele retoma as coisas e vai em frente, não é? Essa questão que ele vive com múltiplas frentes, às vezes tem que ser até administrada mais externamente, sabe? É muito bom o 7 trabalhar com alguém que tenha um perfil diferenciado, que coloque ele mais na linha, que cobre datas, prazos, né? Porque assim ele termina e entrega. Mas às vezes é preciso controle externo. Por isso, quando ele está numa organização, quando ele é um gestor, e mesmo quando ele tem um trabalho autônomo, alguma forma de controle externo ele precisa ter. Se a profissão não permite mesmo, hoje, com os recursos da informática, isso ajuda muito. A gente não tinha um calendário eletrônico nos pontuando, daqui a meia hora tem isso, amanhã tem isso, porque ele adora a agenda, mas às vezes ele não olha a agenda. Então, tem que ter um sinal externo. E isso, eu volto a insistir, a tecnologia ajuda muito mais. Uma questão fundamental para aprender, então, é prazo e não querer também ter aquela organização que mate a criatividade dele. A grande marca que os 7 têm é isso de inovar, de não ter medo de mudança, até gosta de mudança demais. Todo mundo, tudo que acontece no mundo e que é inesperado, ele gosta. Né? Ele chega a gostar de coisas que outras pessoas estranham muito. Não tem medo do novo.
E isso é preciso manter. É uma das marcas mais fortes e as grandes contribuições que eles têm. A preocupação é com entrega e com agenda, com essa diversificação. Mas tem que dar a ele o prazer da diversidade. Ele vai gostar de muitas coisas. Pinguim, tem sete que coleciona gato vermelho, tem sete que coleciona máquinas de fazer café, tem sete que coleciona presépio, tudo. Mas também cansa e, de repente, vem outro gosto e isso pode ser dado para alguém sem sentir saudade. Você está vendo onde que é a coisa da dor? Ele não deixa essas coisas doerem. As perdas passam mais rapidamente, né? E muitas vezes isso é visto como uma indiferença, mas é na natureza mesmo ser essa pessoa do baixo apego, né? Da capacidade de fazer as coisas acontecerem, mas sempre vinculadas ao gostar muito. O olho tem que brilhar para ele conseguir realmente ir em frente nisso, né? Então, cuidado com o Joaquim, porque vai dar trabalho para os professores e para os chefes dele, né? Muito bem. Estou fazendo uns vídeos lá no canal do YouTube do Hipnotista, nas terças-feiras. Inclusive, acabou de subir um agora sobre os meus métodos de café e sobre algumas dicas de café e tal. E eu fui gravando o vídeo. Hoje eu vi que já está no 18º, ou seja, a 18ª cafeteira, e eu acho que eu não cheguei na metade ainda. Pois é. É provável que você seja 7. Eu acho. Estou quase certo. Mas aqui, agora nós estamos no perfil da Isabela. Não, mentira. Juliana. Não, Liliane. Liliane. É o perfil 8. O perfil 8. Sim, uma Liliana. Ela é a mais brava da turma. Fala sem pensar, faz somente o que ela quer, quando ela quer, toma as dores dos colegas mais frágeis e tem ataques frequentes de raiva. Tem uma coragem exagerada e faz coisas muito arriscadas. Interessante é que depois dos ataques de raiva, ela volta com a cara melhor do planeta e parece que nada aconteceu. O que um perfil como o da Liliane pode aprender aí dentro do Enneagrama? Pois é, e tem muita Liliana e tem muito Liliano também. Nas organizações a gente acha muito dos dois. A gente tem muito gestor com esse perfil, sabe? Há uma coisa assim nas organizações que quem é bravo faz as coisas acontecerem. Líderes muito fortes que chegam e põem as coisas, né, para acontecer. As organizações gostam de perfis assim. O que acontece com o perfil 8? Ele leva a vida com essa característica de ele está todo dia em briga. Ele já acorda pronto para o conflito. E não precisa. A vida também não é só conflito, mas já acorda bom para brigar, né? E comprou briga com o 8, você vai perder. A característica dele é tolerar mais o conflito do que a maioria de nós. Então, ele leva esse embate com a vida e perde o que ele tem de melhor, que é o que às vezes a gente chama de uma certa inocência. São os meninões e umas meninonas, sabe? Que não é adulto fácil. Com 40 anos, 50, eles ainda têm alguma característica, sabe, infantil. Assim, são meninões, brincalhões, alegres, mas como acorda pronto para brigar, a vida dá motivo o dia inteiro para a gente brigar. Então, quando a gente pensa no crescimento do 8, ele tem uma grande fonte de crescimento associando as questões que o 2 trata muito bem, que é essa generosidade, que é a capacidade que ele tem de cuidar muito bem de quem tem alguma desvantagem. Então, ele jamais vai fazer uma brincadeira racista, preconceituosa. Ele vai ver alguém na rua precisando de ajuda, uma pessoa em desvantagem. Tiago, é impressionante como que ele é disponível. Quer dizer, ele sabe agir com a bondade do perfil 2. As pessoas que ele tem simpatia,
Ele trata muito bem. Quanto mais humilde, melhor. Agora, alguém com o mesmo poder que ele, alguém com as que ele se vê próximo, aí ele enfrenta. E para ele, quem é chefe, pai, mãe, isso não tem hierarquia. Ele não sente isso. Então, é fácil enfrentar qualquer pessoa. E enfrenta desse jeito que você fala. Ele bate e fica bem. O outro é que fica mal. Mas aí ele acha que é problema do outro. E o que ele precisa aprender? Pedir desculpa quando ele erra. É difícil o perfil 8 fazer isso. Não é? Porque é o jeito que ele tem. Na hora em que se pede desculpas, você passa por um processo reflexivo. Precisava ter sido assim? Precisava ser tanto? É a hora em que ele pensa e pode aprender para outra experiência. É isso que eu acho que o 8 ganha muito. Se ele assumisse o lado bondoso dele, o lado mais emocional, ele ficaria uma pessoa melhor. E eu volto a dizer, isso parece muito com um, que fica muito irritado com o erro do outro. Não é? Eu acho que a vida não precisa ser levada, a vida não é combate. Não é? Para o um é o certo e errado. Para o 2 é o combate. Né? Então, tem que estar toda hora preparado para uma batalha. Tem hora que não é batalha. Né? E, nesse momento, ele acha um motivo para entrar em batalha. Discutir com um amigo uma bobagem, implicar com alguma coisa. Né? Para que tudo isso? Se ele pode ter a bondade associada à firmeza. A gente pode ser firme e ser delicado. A gente pode ser firme e ser uma pessoa que tem uma polidez. É fácil? Não é. Toda vez que a gente tem que buscar o oposto, a gente não tem que ser o oposto, mas caminhar para o meio. Então, não precisa todo dia estar pronto para brigar. Vamos acordar algum dia com a disposição de harmonizar? Não é? Se ele conseguir fazer isso, vai ser uma maravilha. Mas é o desafio que ele tem. Né? E não é tão difícil, porque vamos voltar lá no Eneagrama. Como o 8 é vizinho do 9, o 9 é harmonizador. Então, ele sabe como é que ele harmoniza. E em algumas situações que ele faz isso, ele se sai bem. Mas até disposição, a gente vai passar aperto com essa Liliana. Muito bem. Vamos lá para finalizar, né? O perfil 9 eu trouxe aqui a Manuela para exemplificar. Não é de falar mal dos outros, ela cria sempre ambientes muito agradáveis. É a pessoa mais pacífica que eu conheço. Educada, fala baixo, faz tudo no ritmo dela. Por outro lado, nos trabalhos em grupo, se for forçada a fazer o que ela não quer, aí ela já faz mal, faz ou não faz. E nunca vimos qualquer manifestação de raiva. Se alguém perde a fala, ela apazigua, né? Se alguém perde a calma, ela vai lá e apazigua a briga e tal. E a sensação que tem às vezes é que nada no mundo conseguirá irritar Manuela. Então, o que ela precisa aí para esse desenvolvimento na visão do Eneagrama? Realmente, a capacidade de suportar as coisas é magnífica no perfil 9. Aguenta muita gente chata, tem muito amigo chato e suporta muito bem essas coisas. No trabalho, a tolerância é grande demais. Está sempre compreendendo o ponto de vista do outro. Demitir uma pessoa é um problema para esse perfil. Então, se uma Manuela assume a presidência de uma empresa, sofre quando tem que tomar medida mais drástica. E isso é perigoso, né, Tiago? Porque às vezes você tem que tomar medida dura mesmo, até para uma empresa não fechar, até para pôr as coisas no lugar. Chegou um clima aí, não é? Um clima pesado numa equipe. Tem que falar, gente, aqui é adulto, vamos começar a trabalhar e não ficar parando por coisas tão pequenas, né? Discutindo sexo de anjos. Precisa, às vezes, você ter uma postura mais firme. Em geral, quando a pessoa lidera desse perfil,
A equipe acha que ela enrola, não dá resposta, né? Demora a dar um feedback, ou até dizer assim, não olhei ainda. Ou dizer, isso não é minha prioridade. É difícil dizer isso, e é um aprendizado necessário. Qual que é o grande caminho que esse perfil precisa fazer? Agir, colocar as coisas, encarar as coisas e fazê-las acontecer. Né? É muito comum o adiamento. É uma marca. Sabe por que tem que ser agora? E quase sempre a gente tem teimosos em muitos tipos. Mas a teimosia do perfil 9 é muito interessante. É que ele não fala não. Ele fala, vou fazer, pode deixar, eu vou olhar, mas não olha. Mas não faz. Então, o dia que tiver vontade, aí ninguém segura. Vai em frente, fica animado com aquela ação que ele tomou, né? E faz as coisas acontecerem. Então, se ele realizasse mais, que é o aprendizado, né? Que ele pode ter como perfil 3, que são aí as ligações das setas, né? Também é a mesma coisa, não é só com 3 que ele aprende. Ele pode aprender 6 também. Assim, olha, por que eu estou demorando tanto a começar isso? Que os 6 têm essa capacidade de questionar. E essa capacidade no 9 é importante para ele, então, partir para a ação. É entender a conduta dele. Então, a gente faz um trabalho forte de crescimento com os 9 para que eles realmente reflitam, mas entrem em ação. Muitos deles podiam realizar coisas fantásticas, sabe? Porque são harmonizadores, escutam todos os lados, eles refletem sobre quem está falando contra e quem está falando a favor, ele não fica irritado com isso, escuta. Então, quer dizer, tem uma capacidade muito grande, mas nem sempre põe isso em ação. Esse é o caminho, né, de crescimento. Às vezes a gente brinca que realmente evitar, não é a preguiça física. Eles são atuantes. É muito mais essa preguiça da inovação, da mudança, sabe? Tudo tá bom. Então, sair do que muita gente chama zona de conforto não é muito com eles, não é? Então, Tiago, a gente passa aí pelo 9 e eu vou te dizendo, ó, seus colegas de turno, todos podem ter sucesso na vida, com essas características. O que precisa é um empenho no autoconhecimento e ver o que da conduta que não precisa ser assim. Então, repassando, o perfil 1 não precisa levar a vida tão a sério. Eles têm que aprender a fazer umas coisas mais relaxados. Umas coisinhas meio erradas, sabe? Leves, ela não vai prejudicar ninguém, só vai causar alegria. Mas não faz, não é? Então, errou a receita do bolo, leva o bolo estragado e diz assim, ó o bolo péssimo que eu fiz. Ri um pouco disso. O 2 pode rapidamente pedir algo, ao invés de ficar naquele trabalho para o outro adivinhar que ele quer, não é? O 3 não precisa fazer pose o dia inteiro, não é? Pode ficar uma pessoa mais natural. O perfil 4 também não precisa ser tão diferente em tudo. Algumas coisas na vida são mesmo mais rasteiras, não é? E também são importantes. O perfil 5, contribuir, soltar sem ser para competir. Ir embora dessa vida, repassando o que ele aprendeu, não é? Distribuindo as coisas, mas como é difícil, não é? Para o perfil 6, a gente pede assim, do cenário pessimista já está pronto. Começa a pensar no otimista, que coisa difícil a vida vai trazer. Problema todo dia. Mas vamos pensar no outro lado, que oportunidade aquele problema traz, não é? O perfil 7. Então, o crescimento dele é muito forte nessa auto-organização e escutar alguém, não é, mais ponderado, para evitar alguns mergulhos em cachoeira perigosa. O perfil 8 é ver que ele tem lá os ataques dele e fica ótimo depois do ataque, mas os outros estão péssimos. Então, medir um pouco, precisava tanto, não é? Então, volto a dizer, acordar com o perfil
da harmonização. E, finalmente, o 9, que já harmoniza muito, é começar agora a crescer, posicionando-se mais. Não é? Mas tem lugar para nós todos no mundo e não tem nenhum de nós bacana demais. Quem tem essa ilusão é só perguntar que mora com ela e vai ver que não é bacana assim, não é? Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo colar todos os perfis aqui que eu fiz esse resumo, enquanto você Sim. ia falando aí agora. Eu vou fazer melhor ainda, eu vou colar na descrição do vídeo que eu vou colocar lá no IGTV. Então essa live vai ficar gravada, como todas as outras que eu fiz com a Edina. Se você está com dúvida de identificar o seu perfil, tem lives das semanas passadas aí, onde a gente falou várias características. E quem tem dúvida de que parece estar em todos os perfis, a gente tem características, às vezes de mais de um ou de vários, mas busque as características centrais. Leia muito, para que você entenda também os subtipos de cada perfil e siga aí nesse caminho sem fim do autodesenvolvimento. Tia, o microfone é seu. Muito obrigada a todos. Vi aí algumas pessoas que eu sei um esforço pessoal enorme para estar aqui com a gente, né? Eu acredito que eu tenho aí sempre especialistas maiores que eu, mas eles são muito bondosos comigo e aceitam, né, meu modo de interpretar as leituras que faço. Mas, acima de tudo, eu queria muito incentivar as pessoas a essa mudança pessoal. A vida pode ser mais leve, a vida pode ser levada de uma maneira menos séria e muito responsável. É que a gente tem que separar as lutas e as que não valem. Às vezes, Tiago, eu vou comprar briga com uma pessoa que está no transporte coletivo. Eu nunca mais vou encontrar com aquela pessoa, não. Eu estava indo num bairro que eu não vou muito. Então, se ela me incomodou, sai de perto. Mas comprar briga tem que ver se vale a pena. A boa briga é aquela que vai nos aproximar. Essa é boa. Você discute, posiciona, não é? Essa é boa briga. Mas outras, sempre há desgaste. Ou para os meus lados, quase sempre há, não é? Ou alguém fica depois curtindo culpa, curtindo mal-estar e dizendo por que eu não fiz isso. E outro dizendo para que eu fiz isso, não é? Então, levar a vida, ela não merece assim tanta seriedade, nem tanta batalha, né? Muito bem, mais uma vez obrigado por mais essa hora de sapiência e sabedoria. Estou tendo aulas aqui e essa quarentena está sendo incrível. E eu tenho certeza que muita gente que está acompanhando a gente aí também está sentindo isso. Muito também. Muitas lives incríveis que estão acontecendo, né? É isso aí. Para mais informações sobre o Enneagrama, segue a Edina, @Edina Bom Sucesso. Quem ainda não segue, não sabe o que está perdendo, siga. E a gente tem live ainda. Hoje é terça, tem live quarta, quinta, sexta, tem live meio-dia com o Douglas todos os dias, de segunda a sexta. E é isso aí, muita coisa boa. Quem perdeu a live vai ficar gravado no IGTV do Hipnotista. É só acessar lá e você confere não só essa, como todas as lives que eu fiz com a Edina e com tantas outras pessoas. Muito obrigado pelo tempo de vocês. A gente se vê junto com a Edina na próxima semana, se Deus quiser. Beijo, tia. Ótimo, então. Beijo a todos. Muito obrigada. Boa noite. Um abraço. E é isso, eu espero que tenha gostado deste vídeo. Lembre-se dos 5 passos para poder ficar por dentro de tudo que estamos lançando por aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, comenta alguma coisa aqui embaixo nos comentários e manda este vídeo para pelo menos uma pessoa ou um grupo de WhatsApp. Aproveita aí, siga-nos nas redes sociais para que você possa participar das promoções que sempre fazemos por lá. As informações para que você possa entrar em contato com a Edina Bom Sucesso estão aqui embaixo na descrição deste vídeo também. Vídeos novos todas as terças e quintas, sempre às 18h30. Até a próxima e durma!